Sejam todos muito bem-vindos a mais uma aula da nossa mentoria Imparável, aula de número 4 aqui do nosso módulo Autoimagem. Gente, o conteúdo de hoje, né, o conteúdo dessa aula aqui, tá muito top porque a gente vai fazer um fechamento de tudo que a gente falou nas aulas anteriores sobre a questão da autoimagem, tá? Vocês entenderam que a autoimagem eu vou falar um pouquinho mais, né, sobre isso, mas a autoimagem não é só como nós nos vemos, né, mas é como nós imprimimos essa imagem para as outras pessoas, é como nós passamos essa imagem para outras pessoas. Mas o tema da aula de hoje é um tema bem interessante, até vou compartilhar já a tela aqui para a gente poder entrar nesse tema, né, porque faz um fechamento bem legal aqui do que a gente precisa dentro da autoimagem. Deixa eu só entrar direto nele aqui. O pessoal está entrando enquanto isso. Essa aula de número 4. Bora lá. Esse módulo é bem interessante, né? Falar sobre autoimagem, porque às vezes a gente tem uma visão muito rasa, né? Da autoimagem. E aqui a gente está vendo que é mais profundo do que a gente imagina. Então, o tema da nossa aula hoje é reconstruindo a sua imagem interior, a versão de você que merece ser vista. Então, a gente vai falar um pouquinho sobre isso, porque na aula passada a gente falou sobre as crenças, né? As crenças limitantes que nos levam a desenvolver algumas coisas relacionadas à nossa autoimagem, né? Qual que é o objetivo dessa aula aqui, então? O objetivo dessa aula é encerrar esse módulo aqui com chave de ouro, levando vocês a consolidarem os aprendizados sobre a autoimagem, as crenças limitantes e guiar vocês na construção consciente da sua nova autoimagem, baseada em verdade, valor, identidade e propósito. Então vamos lá. Qual que é a primeira coisa que a gente vai ver hoje aqui? A imagem que você vê versus a imagem que você é, tá? Então nós precisamos já começar falando sobre isso. Existe a imagem que você vê e existe a imagem que você é. E muitas vezes elas não estão alinhadas. Tá? Para quem está assistindo, de repente, pela primeira vez essa aula aqui, de repente vai ficar um pouco confuso, porque a gente já está fechando esse módulo aqui de 4 aulas, mas só para vocês entenderem, né? Nem sempre a autoimagem é como você se vê. Porque como você se vê é uma coisa, mas tem que analisar se você está passando essa imagem e se as pessoas estão conseguindo ver essa imagem de você. Então, a autoimagem ela é muito mais profunda do que a gente imagina. Ela vai muito além do que simplesmente como você vê, como você se enxerga, tá? Tem uma série de coisas aí que a gente pode estar falando um pouquinho mais aqui no decorrer da aula. Mas o nosso primeiro ponto aqui é a imagem que você vê versus a imagem que você é. Então, a autoimagem ela é o retrato mental que você construiu sobre si mesmo e muitas vezes esse retrato está manchado por experiências, por críticas, por traumas ou até mesmo por comparações. Então muitas pessoas vivem com uma percepção deturpada de si mesmo, agindo não a partir de quem realmente são, mas daquilo que elas acreditam que elas são. Então, por isso que a gente precisa trazer essa parte da identidade, da autoimagem, porque a autoimagem ela está relacionada com a nossa identidade. Então, a mente, ela não consegue distinguir o que que é verdadeiro do que é uma crença repetida. Isso significa que se alguém ouviu durante a vida toda que não é capaz, que não é bonito, que não é inteligente, que não é digno, né, seja lá o que for que você ouviu, isso pode passar a viver, você pode passar a viver com essa identidade como se fosse uma verdade absoluta, e mesmo que não seja real. Eu não sei vocês, mas tem muitas coisas que eu ouvi durante a infância
que até mesmo hoje, dentro do que eu faço, dá uma batidinha ali na porta, dá uma balançada muitas vezes. Eu até tive final de semana passada com meus pais e a gente estava conversando, porque muitas pessoas, nós fizemos um evento lá na cidade onde a Maria Antônia mora, né? E a cidade onde eu nasci, vivi, meus pais moram lá, e a gente estava conversando sobre isso, conversei com a Maria Antônia também. Muitas vezes as pessoas, elas acreditam que a gente é a mesma pessoa de doze anos atrás, quando eu saí de lá. E às vezes julgam simplesmente pelo fato das pessoas que estão ali. Por exemplo, olham os nossos pais e acham que nós somos os nossos pais. Olham a realidade dos nossos pais e muitas vezes mensuram nossos resultados baseado no que eles estão vendo ali. Ou acha mesmo, né, porque eles não conseguiram sair da bolha, porque eles não conseguiram, de repente, alcançar alguns objetivos, eles acham que a gente continua ainda naquela bolha, né? Porque eles conheceram a gente há tanto tempo atrás e aí essa lacuna, né? Essa saída de perto, essa mudança, né, no meu caso, mudança de cidade, mudança de estado, acredito que a maioria de vocês, né? Tem algumas pessoas aí que teve mudança de país. Então, o que que acontece? As pessoas elas ficam imaginando que você é a mesma pessoa que estava lá quando você saiu. E às vezes você teve um progresso, você cresceu, você se desenvolveu, né? Todos que estão aqui na mentoria estão nesse processo de crescimento. E a gente observou, ficou muito claro isso. E muitas pessoas não valorizam muitas vezes o que você faz, o que você é, o que você está se tornando, a menos que elas consigam, de repente, ver um resultado financeiro, a menos que você passe, de repente, uma imagem de uma expectativa, muitas vezes, que elas estão esperando, mas às vezes não é você. Eu tomo muito cuidado com isso. Eu rompi com um mentor que eu tinha, a partir do momento que ele fez um discurso que ele alugou uma Porsche e alugou uma mansão para poder fazer um vídeo e mostrar como se ele tivesse tendo aquele resultado para poder vender uma mentoria de high ticket, né? Uma mentoria de valor bem mais alto do que ele estava vendendo. E ele me falou isso e falou, inclusive, na aula. E aí ele falou que a gente deveria fazer isso porque isso traria resultado, né? A partir daquele momento eu falei, não, isso aqui não serve para mim porque não é essa imagem que eu quero passar para as pessoas porque eu não tenho, de fato, uma Porsche. Eu não tenho, de fato, uma mansão. Não nesse nível que eu estou. Então não adianta eu passar uma impressão, né? Eu criar uma narrativa, eu passar uma mentira, falando que eu tenho todo esse sucesso financeiro ao nível de uma Porsche, a nível de uma mansão, como ele colocou lá, e ele atingiu o objetivo dele, porque ele conseguiu fazer uma venda de high ticket só na postagem. E depois ele conseguiu, né, mantendo a postura, eu não sei como que está hoje, porque eu acabei rompendo com ele, mas no fundo, eu sabia, né, dentro do que a gente conversava, ao nível que ele estava, e eu até me conectei com ele por causa do nível, e sabia que ele podia me ajudar em determinadas coisas, mas ele quis passar uma imagem que ele não estava vivendo, e para mim não fazia sentido, para mim não faz sentido. É passar uma imagem de quem eu não sou. Eu gosto de construir, né? Eu sempre falo para vocês aqui, tudo que a gente estuda aqui são coisas que eu tenho aplicado, tem coisa que eu tenho, são coisas que eu tenho estudado, são coisas que eu tenho vivido. Então a gente está num processo de construção junto. Então vocês conseguem ver que é sustentável, né? E aí a gente estava conversando justamente sobre isso, que as pessoas elas imaginam que você parou no tempo, porque muitas vezes elas pararam no tempo. E aí vem toda essa questão dessa imagem que você imprime, dessa questão que você coloca. Então, nem sempre, né, é, é, as pessoas vão te valorizar por aquilo que você é. Então, a mente, só para a gente ter uma ideia, né? Como a gente falou ali, a mente ela não vai distinguir o que que é verdade e o que que ela é mentira. As redes sociais estão cheias de pessoas que só postam coisas boas. E muitas vezes as pessoas não estão vivendo aquilo ali. E elas estão vendendo muitas vezes aquele ali. E as pessoas estão comprando por aquele resultado que elas estão vendo. Só que muitas vezes isso não vai mostrar quem realmente a pessoa é. Vai mostrar aquilo que ela quer, que ela quer que mostre. Mas não é quem ela é. É quem ela está mostrando ser. Mas a essência, né? E aí ela está quebrando, na minha opinião, alguns princípios em prol de uma coisa que talvez vai atrapalhar ela no futuro, né? Mas a nossa mente, ela não consegue distinguir o que que é.
é verdade, o que que é mentira, né? E ela vai acreditar naquilo que foi mais forte, naquilo que você alimenta mais, né? Então, tudo aquilo que você ouviu durante a sua vida toda, que você não é capaz, que você é isso, que você é aquilo, muitas vezes você vai carregando. Chega num momento que, por mais que você não acredite de forma consciente, você olha e fala assim: não, eu sou uma pessoa bonita, pô, eu sou uma pessoa inteligente. Por mais que você acredite, mas o fato de isso ter sido repetido tantas vezes para você, de repente, na infância, chega em determinados momentos, você se coloca à prova. Chega ali em determinadas situações e você fala assim: caramba, mas será que realmente eu sou essa pessoa? Será que realmente essa oportunidade é para mim? Será que realmente eu deveria estar onde eu estou? Será que eu sou merecedor de todas as coisas? Vem em xeque. Ou não acontece isso com vocês? Creio que acontece com todo mundo, né? Acontece, Nil, acontece. Essa semana passada, alguém muito importante lá, superior lá dos governos lá, me procurou para uma parceria e daí depois eu fiquei pensando assim, falei, será que eu mereço? Será que eu sou capaz? Será que eu vou conseguir? Passa um monte de coisa na cabeça. E acontece, são coisas que vêm, né? E cada um tem a sua fase, cada um tem seu nível. Mas essas coisas vêm batendo na porta. Mas por quê? Porque a gente ouviu muitas vezes. Porque algumas pessoas que estão ou estavam à nossa volta sempre falaram que não vai conseguir. Às vezes a gente mesmo acreditava nisso porque a gente não conseguia enxergar algo maior na nossa vida, mas a gente começou a trilhar um processo, né? Esse caminho que nós falamos aqui, né, de se tornar um imparável. Mas as dúvidas elas vão aparecer de não ser capaz, de não ser merecedor e tudo mais. Mas como que a gente lida com tudo isso? Primeiro, é sabendo a nossa verdadeira identidade, é sabendo verdadeiramente quem nós somos. E quem eu sou vai refletir nessa imagem. E preciso refletir quem eu sou nessa imagem, tá? Eu preciso refletir quem eu sou. E aí esse é um ponto importante dentro do que a gente está construindo aqui nesse processo de autoimagem. Então, a nossa mente ela não sabe o que é verdade e o que é mentira, ela vai acreditar naquilo que a gente contar, e muitas vezes nós vamos ser influenciados aí através daquilo que nós ouvimos, né? Então, você não é o que a dor moldou, tá? Você é o que decide reconstruir a partir de agora. Então, não é o que fizeram com você. É o que você vai fazer com o que fizeram com você. Você não é essa dor que moldou você. Você não é, de repente, essa pessoa que as pessoas dizem que você é ou que você acabou se tornando por causa da circunstância, por causa de tudo que aconteceu. Você é o que você decide reconstruir a partir de agora. Então, a nossa imagem, a nossa autoimagem, ela pode ser moldada, ela pode ser reestruturada. Você não precisa ser um coitadinho, você não precisa ser uma coitadinha. Por mais que você possa ter vivido nesse momento, por mais que você possa ter vivido nesse mundo do coitadismo, do vitimismo, mas você não precisa ser. A sua imagem, a partir de agora, ela pode ser reconstruída, ela pode ser projetada de forma diferente, porque na sua identidade não é isso. Você não foi criado para isso. Você não foi criada para isso. A Bíblia, inclusive, nos diz lá em Gênesis 1:26, né, sobre quem nós somos. Então, nós somos criados à imagem e semelhança de Deus. Olha o privilégio que a gente tem. Olha o privilégio que você tem. Aí você pode olhar e falar assim: mas eu não sou o padrão, eu não sou isso, eu não tenho um corpo assim, eu não tenho cabelo assim, eu não tenho o nariz assim, o rosto desse jeito. Tal. Mas quem foi que criou esse padrão? Quem foi que disse que o estilo de beleza tem que ser esse? Que o estilo, o corpo da mulher tem que ser o corpo violão? O homem tem que ser musculoso aqui em cima e tal. Quem foi que criou esse padrão? Muitas vezes nós queremos ser um padrão que nós não somos, que a nossa genética não permite, mas você foi criado de forma exclusiva. Cada um de nós foi criado de forma exclusiva. Você é único nesse planeta. Não existe nenhuma pessoa igual a você. Pode ter semelhanças, pode ser parecido com você, pode ter algumas características com você. Você pode até parecer um ator de cinema, uma atriz de novela ali, alguém. Você pode até parecer uma pessoa importante, né? Alguém que você se inspira ali. Você pode até se vestir igual ali, mas você, é outra pessoa é outra pessoa. Por quê? A sua identidade mostra isso, né? O seu.
As suas digitais mostram quem você verdadeiramente é. É só você ter essa identidade. Você é único, você é única, você é exclusivo, você é exclusivo. Então, olha a grandeza disso tudo. Olha que você foi criado de forma exclusiva, né? Então, esse é um ponto interessante. Então, não adianta você querer ser quem você não é. É lógico que a gente quer muitas coisas, mas aí a gente tem que olhar para verdadeiramente quem nós somos e o que nós estamos construindo. E é por isso que a gente está fazendo essa aula hoje aqui. Então, não importa o que foi feito com você. O que importa é o que você vai decidir fazer com o que foi feito com você. Essa é a grande questão. Então, onde que tudo começou? A construção da primeira autoimagem. Vamos dar uma olhadinha nisso. A formação da autoimagem, ela tem raízes profundas na infância, tá? Então, todo problema que você tem relacionado à sua autoimagem foi na formação, foi na infância. Ela se desenvolve por meio daquilo que ouvimos dos nossos pais, dos nossos cuidadores, nossos professores, nossos colegas. Cada rótulo, cada crítica ou a ausência da validação forma uma peça nesse quebra-cabeça. Então não é uma coisa só, são peças que vão sendo construídas ali, vão sendo colocadas e vai montando esse quebra-cabeça e vai formando quem nós somos, né? Vai formando a nossa identidade, vai formando a nossa autoimagem. Dá uma olhadinha, ó, frases como: você é teimoso, você é teimosa demais, você é difícil, você não serve para isso, você não serve para aquilo, não serve, você não é uma boa esposa, você não é uma boa dona de casa, você não é uma boa funcionária, você não é um bom cara para isso. Tudo isso são coisas que a maioria de nós ouvimos. Você nunca acerta em nada, você sempre faz dessa forma, você nunca muda, você não sei o quê. Tá vendo que vem o você ali? Você nunca, você isso, você aquilo. Então, essas expressões, mesmo quando ditas sem maldade, vão criando os moldes mentais que transformam em verdades internas. O cérebro, ao receber uma informação repetida com emoção, grava e replica esse padrão ao longo da vida. E aí a gente tem que tomar muito cuidado, porque isso veio dos nossos pais, isso veio dos nossos cuidadores, isso veio dos nossos professores, isso veio das pessoas que nós tínhamos como referência. E aí hoje, muitas vezes, nós fazemos isso, nós replicamos isso com os nossos filhos, né? Então, é uma questão muito delicada e a gente tem que tomar cuidado, tendo esse nível de consciência, de não replicar isso, de não passar isso para os nossos filhos, porque a gente está causando, né, esses traumas, esses eventos traumáticos que vai atrapalhar eles no futuro. Quem nunca ouviu uma frase dessa? Garanto que você, de repente, tem gente que ouviu coisas piores, muito piores que isso, não é verdade? E muitas vezes a gente chega em determinadas situações agora e a gente paralisa. A gente trava em algumas coisas. Nós criamos bloqueios. Criamos bloqueios e esses bloqueios acabam nos atrapalhando. Acaba interferindo diretamente no nosso resultado, nas coisas que nós fazemos. Certo? Nosso terceiro ponto aqui, ó, é o impacto da autoimagem nas escolhas e comportamentos. Olha que interessante como que a autoimagem impacta diretamente nos nossos resultados, nas coisas que nós fazemos aqui. Deixa eu só compartilhar aqui. Aí, não abriu. Aí, agora sim. Ó, a nossa autoimagem, não sei se está demorando para vocês aí também, mas para o meu celular de retorno aqui está demorando. Ó, a nossa autoimagem define como nos vestimos, como falamos, que relacionamentos aceitamos. Não, vamos parar aqui um pouquinho. Vamos voltar aqui, nesse primeiro. Peraí. Ó, a nossa autoimagem, ela define como nos vestimos. Você sabia disso? Você sabia que a tua autoimagem define o teu estilo de vestimenta? Vocês sabiam disso ou não? Pois é. A tua autoimagem, como você se vê, define o estilo de roupa, o estilo que você se veste. Até o momento.
né? Vou trazer aqui minha adolescência. Minha adolescência, eu era roqueiro, eu me vestia de preto, só escutava rock, era a identidade que eu estava criando naquele momento. Eram as referências que eu tinha. Momento de rebeldia, adolescência, né? Eu queria fazer tudo do contra e tal. Era a imagem que eu estava imprimindo, é a imagem que eu estava mostrando, porque é aquilo que estava dentro de mim. Então, as minhas roupas, as minhas vestimentas, elas refletiam a minha autoimagem, como eu me via e como eu queria passar para as pessoas. E aí é interessante, dentro desse processo de construção, a nossa própria vestimenta. É como que a gente se apresenta para as pessoas, como que a gente se coloca diante das pessoas. Né? Você quer se tornar uma pessoa respeitada? Infelizmente, a nossa aparência ela é julgada. Ela é julgada, não adianta. É, eu vi ontem um vídeo, o cara foi assaltado em São Paulo, se eu não me engano. O cara foi assaltado por um cara de terno e gravata. E o cara chegou conversando com ele baixinho, né? Roubou ele e o cara saiu andando de terno e gravata. E o cara conseguiu encontrar uma viatura da polícia que estava vindo. Ele parou a viatura e ele falou que ele tinha acabado de ser assaltado. E aí o cara perguntou: quem que é o cara? Ele falou assim: ó, tá indo ali na frente. Ele tá vestido de terno e gravata. E os caras fizeram a abordagem. Quando foram revistar, o cara estava armado. Ou seja, o cara entendeu que esse estereótipo passa despercebido. As pessoas não ficam preocupadas, por exemplo, com um cara que está vindo ali de terno e gravata. Agora, se o cara vem se vestido de qualquer forma, você já fica de olho, você já fica ligado, porque o cara tá mal vestido. Às vezes você cria um julgamento simplesmente pela vestimenta dele. Às vezes o cara não vai fazer nada, às vezes o cara não é bandido, simplesmente um trabalhador ou uma pessoa que de repente não tem como, né, ou tá naquele momento ali com uma vestimenta simples, a gente cria esse julgamento. E às vezes passa despercebido alguém que está com uma vestimenta ali boa, vamos colocar uma vestimenta fora do padrão, né? Alguém que está acima de qualquer suspeita pela vestimenta. Mas por quê? Nós criamos esse julgamento pela imagem e muitas vezes passa despercebido. Então a gente precisa entender que a nossa autoimagem ela vai refletir em como nós escolhemos a nossa roupa. E aí tem essa questão de tudo que você viveu, dos seus traumas, de como você se sente, de como você se vê. Toda essa questão reflete muitas vezes no seu padrão de vestimento. Talvez explique muita coisa dentro do que você está vivendo hoje ou porque você gosta de determinados estilos, né? De roupa e tal, e muitas vezes nem se encaixa mais com você. Mas tem tudo a ver, tá? Como você fala, a forma como você fala, o jeito que você fala, tudo isso tem a ver com a sua autoimagem. Os relacionamentos que você aceita, os relacionamentos que a gente aceita, isso tanto no relacionamento, é, tanto no relacionamento amoroso, quanto no relacionamento de amigos, né? Interfere, interfere muito. E às vezes você não sabe por que que você atrai algum tipo de pessoa ali para sua vida. Mas por quê? A autoimagem é como você se vê, como você se enxerga. Aí a gente atrai semelhante, né? E eu já estou projetando agora atrair alguns milionários, né? Eu já estou me vendo, né? Então a gente precisa entender que muitas vezes a nossa imagem. Poxa, nós aqui, né, não, Douglas? A gente é os milionários que tá andando, é. Já somos, já somos. Então, estamos em projeção, né? Estamos em projeção. Mas a gente vai ter que aprender a se vestir como um milionário, a frequentar lugares que o milionário frequenta, a muitas vezes tomar um café um pouco mais caro, né? Às vezes a gente não está disposto a algumas coisas, né? A gente pensa lá, não, eu quero e tal. Mas peraí, quando eu vou lá no mercado. Aí,
Pode falar. Aí entra a questão do rapaz, não para se mostrar uma coisa que não é, mas para você sentir. Entrar Isso, numa Porsche, entrar numa limusine, isso. Mas frequentar o lugar assim para você se sentir e ver como visualizar. é bom, não para Visualizar. mostrar uma coisa que não é. Isso. Aí é legal você falar, Josi, porque assim, uma coisa é o que eu quero, é o que eu estou buscando, é o que eu desejo Uhum, alcançar. Uma coisa é o que eu sou agora. E aí, assim, o que eu desejo alcançar também não pode mudar quem eu sou. Que daí eu de tenho a jeito nenhum. essência, tenho a minha essência, né? E aí é só aquela projeção da imagem. Quem eu sou tem que refletir, independente da condição financeira, é, e tudo mais. Deixa eu ver o que que o Douglas falou aqui. Pode falar aí, Douglas. Para não interromper muito, antes eu tinha muito essa questão de estar no lugar com alguém bacana ou sentar em alguma mesa bacana e esse lugar me ofendia, eu me sentia muito pequeno, muito diminuído. Eu falei, cara, eu quero sair daqui o quanto antes. Eu até incluso já cheguei a inventar que eu ia no banheiro e saí de fininho e fui embora, porque eu não me sentia merecedor de estar tomando algo com aquela pessoa lá, entendeu? Mas é porque como você se sente, né? Porque daí, aí, ó, é uma coisa muito interessante de falar, mas uma linha assim muito tênue, né? A questão daquilo que eu estou projetando, daquilo que eu quero e de quem eu sou. Que daí quem eu sou não depende do dinheiro. Ah, inclusive, né? Muitas pessoas às vezes têm acesso ao dinheiro e elas se tornam pessoas arrogantes. Aí tem gente que fala assim: ah, mas travou? Voltou, né? Tem pessoas que falam assim, ah, a pessoa ela ganhou dinheiro e ela ficou arrogante, né? Ficou rica e ela passou a tratar mal as pessoas. Não, na verdade, o dinheiro só potencializou aquilo, porque ela já era aquilo. É que ela não tinha o poder que o dinheiro deu para ela fazer aquelas coisas. Mas talvez ela fazia em graus menores. Que é aquilo é quem ela realmente é. Não é o dinheiro que mudou ela. O dinheiro só potencializou aquilo que ela era. Então, a Dizem nossa. que quando, Pode falar. dizem que quando você quer conhecer uma pessoa, pode poder na É, são duas coisas, né? É dar dinheiro e dar poder, né? São duas coisas. Mas olha só, a nossa autoimagem ela interfere em como nós vestimos, como nós falamos, que relacionamento nós aceitamos, tipos de oportunidade que nós buscamos ou até mesmo evitamos, tá? Tem muito a ver as oportunidades e quanto acreditamos merecer. Que o Douglas falou ali. Às vezes sair de fininho de alguns lugares por não se achar merecedor de estar ali naquele lugar. Poxa, mas se você está ali é porque você foi escolhido para estar ali, né? Você ganhou isso de presente. Então, se alguém tem uma imagem de si mesmo como pequeno, como insignificante ou inseguro, sua postura diante da vida será de retração, de medo ou até mesmo de autossabotagem. Essa pessoa pode, por exemplo, evitar cargo de liderança, pode recusar oportunidades de crescimento, não por incapacidade, tá? Mas porque a sua imagem interna não permite que ela se veja ali, tá? A pessoa chega no ponto que ela não consegue aceitar estar em determinados lugares, ela não consegue aceitar determinadas oportunidades, ela não consegue aceitar que ela foi, de repente, promovida, ou que ela pode ser promovida, que ela pode ter um salário melhor, que ela pode ter uma casa melhor, que ela pode ter um carro melhor. Por quê? Primeiro, por causa da realidade. Segundo, porque ela não se sente merecedora. Mas ela não se sente merecedora por tudo aquilo que foi colocado na vida dela, por tudo aquilo que as pessoas foram rotulando, foram dizendo, foram a realidade que ela estava ali. E muitas vezes ela não tem essa projeção que a gente está falando, poxa, o que eu quero ser, o que eu quero ter, o que. Não, a mentalidade dela está naquilo. Aí volta na aula anterior, a questão das crenças, né? É o que ela acredita. Então, é, é o que ela acredita ser. O que você quer saber aqui do relacionamento, Douglas? Toda essa parte, que tipo de relacionamento que nós aceitamos, isso influi também no que é a parte do círculo de amizade e tudo isso também? Isso, não só amoroso quanto o relacionamento de amizade. As pessoas que a gente atrai. Isso influencia muito.
Estamos atraindo só abençoado aí. Então, muitas vezes tem a ver com a autoimagem. Muitas vezes a gente está atraindo pessoas aí para o nosso ciclo de amizade que não tem nada a ver com o nosso propósito, tá? São pessoas que a gente está atraindo justamente por causa da nossa autoimagem, por causa de como a gente se sente. Aquela história do semelhante se atrai, né? Então, uma coisa é o propósito, é aquilo que eu faço e as pessoas que eu posso ajudar, e outras coisas é as pessoas que eu trago para relacionamento, né? Tanto de amizade, de parceria e tudo mais, quanto para relacionamentos amorosos também. Então, às vezes fala assim, ah, mas eu tenho dedo podre, não sei o quê. Não, mas peraí, tem todo um padrão por trás disso, tem como você se sente, tem como tá voltado como que você acredita que você é, que você pode, que você é capaz. Muitas vezes vem pessoas boas, você fecha as portas porque não, você não acredita muitas vezes que você pode, né? Ou que você é merecedor ou merecedora daquilo ali. Então, a nossa autoimagem, ela é muito forte, tá? Ela é muito forte. Então, interfere nessa questão de cargos, interfere na questão de amizade, de relacionamento, interfere na questão de oportunidade, de crescimento, porque a pessoa, ela se acha incapaz, ela acha que ela não pode, e ela acredita nisso e ela se mantém naquela postura ali e não aceita que essas coisas aconteçam. Então, a autoimagem é Nil, o limite da ação. Só Nil, desculpa. avançamos até onde acreditamos que nós podemos, tá? Nós só vamos até onde nós acreditamos que nós podemos. Pode falar. Quem queria falar? Isso acontecia comigo. Você falando sobre insegurança e tudo isso. Quando o Douglas começou com a empresa das viagens, e ele falava assim, amor, você tem que ir, você tem que me ajudar. Eu não ia. Eu ia com ele, mas eu não tinha coragem de entrar dentro do ônibus e falar com as pessoas. Eu me via assim, eu falar com 55 pessoas, tá doido? Eu não vou. Eu não ia. Eu sentava do lado dele e ele falava assim, vai, amor, pra você ver como é que fala. Ele me escrevia tudo, mandava pro WhatsApp e eu lia, gaguejava lendo. Com medo de falar assim dele, você é capaz, você consegue ou não, não consigo. Não consigo, não vou, não vou, não vou. A mão suava, a axila suava, tudo suave, eu não vou. Agora, quando eu entro dentro do ônibus, eu falo assim, caraca, como que eu consegui? E já acho que você tá melhor que o Douglas nessa parte aí. E eu brinco, só que tem vez, quando é pessoas novas, lá no ônibus, eu já tenho uma coisa. Eu olho lá pro fundo do ônibus, que é a janela do fundo, e eu olho pra lá. Porque se eu vejo que é uma pessoa nova e que se me olha estranho, alguma coisa, aí eu fico nervosa. Aí eu pego, tem essa tática, eu olho lá pro fundo e se alguém ri pra mim, eu começo já a olhar pra ela pra me soltar. Mas no começo, Nil do céu, eu ficava muito nervosa, muito nervosa. E ele falava, você dá conta? Eu não dou conta não. Para de falar que você não dá conta. Aí que eu falava, não sei, não dou conta, não posso. E tem a ver com a nossa autoimagem. Essa questão de Sim, achar que nós não podemos, né? Que sim. achar que nós não conseguimos. E olha só, como eu falei aqui, ó, nós só avançamos até onde nós acreditamos que nós podemos, tá? Isso é muito sério. Talvez você está num nível que você não consegue ir além, que você não consegue mais, você não consegue mais nada, e aí você não tem jeito, você já tentou de tudo, você não vai, não vai. Por quê? Porque você acredita que você só pode ir até aí. Você não acredita que você pode ir além. E aí, assim, não existe nada que possa ser feito que possa te levar por outro nível, a não ser que você desconstrua essa imagem distorcida que você tem. E aí a gente vai falar aqui da imagem distorcida, né? O espelho quebrado da alma. Olha que interessante. A autoimagem, ela adoece, a autoimagem adoecida é como olhar-se em um espelho quebrado. Você vê fragmentos, distorções, pedaços que não se encaixam, você até enxerga alguma beleza, mas ela está sempre dividida por rachaduras invisíveis. Gente, vamos falar a verdade? É a coisa mais ruim que tem você olhar no espelho que está quebrado, né? Vocês já tiveram essa oportunidade? Ou se vocês estiverem em casa, troca urgentemente, tá? Não é muito bom. Mas vocês já fizeram isso? Vocês já olharam num espelho quebrado, que tem um trinco assim no meio? E fica... é ruim você olhar a sua imagem, você tem que ir para um lado assim para você enxergar inteiro. Mas se pega bem no meio assim no teu rosto, não fica ruim essa imagem? Não fica distorcida? Tiveram essa experiência? Tá, é horrível. É chato, né? Incomoda, né?
Às vezes, tem acontecido isso com a gente. Às vezes, a nossa autoimagem, ela está adoecida. Ela está com um espelho quebrado, está em pedaços. Esses pedaços muitas vezes não se encaixam. Eu até enxergo alguma beleza, eu até enxergo meu potencial, mas muitas vezes eu não acredito. Eu não acredito. Eu estou deixando as coisas acontecerem, eu estou me surpreendendo com as coisas que estão chegando, eu estou me surpreendendo com os lugares que eu estou frequentando, eu estou me surpreendendo com as pessoas que eu estou me conectando, mas muitas vezes eu não acredito que eu possa ir muito longe. Muitas vezes não acredito que eu posso chegar ou que eu sou merecedor de tudo aquilo. Pode falar, Aline. E essa questão da autoimagem em relação ao reflexo do espelho é uma coisa muito forte que a gente tem. Todo mundo sabe, conhece aquela doença da anorexia, né? Que as mulheres se veem no espelho. Não só as mulheres, tem homens também que se veem, são bem magros, mas estão tendo a autoimagem de uma pessoa obesa. Então, isso não é só para a parte do questão de obeso, não. Então, é o que o Nil está falando, é a questão de reflexo daquilo que eu sou. Então, a minha autoimagem vai refletir no espelho aquilo que eu sou. Então, muitas vezes você está se olhando no espelho, mas você não consegue enxergar realmente quem você é e você está, na verdade, você está aí, nem idealizando, né? Você está visualizando algo que foi construído na sua infância, no seu dia a dia, por alguns fracassos que aconteceram, algumas coisas que não deixaram. Então, você se olha de maneira que a gente fala turva, né? Você não consegue enxergar realmente quem você é. E aí você perde sua essência ali. E aí você perde a identidade. Então, qualquer pessoa que chegar para você vai te encaminhar para algum lugar porque você não sabe quem você é, né? Aí essa questão isso é bem questão mesmo da mente. Tanto que tem essa doença, né? Que não é só ela, também tem ao contrário, quem é muito gordo às vezes se vê numa imagem de uma pessoa mais magra e não consegue se cuidar, não consegue tratar. Porque é como a gente se enxerga, né? Então tem é muito profundo essa questão, né? E a gente tem que cuidar, né? Essas rachaduras. Essas rachaduras elas vêm de comparações constantes, né? A gente já falou sobre isso nas aulas anteriores, mas eu tenho que reforçar para vocês. Então não adianta você querer ficar se comparando com padrão da TV, padrão de modelo, padrão de novela, padrão de filme, enfim, ou com as pessoas que estão postando nas redes sociais aí, né? Cada um tem sua característica, cada um tem o seu corpo, cada um tem sua genética, cada um é diferente, cada um é diferente. O abandono emocional pode ser uma rachadura, tá? Falta de validação na infância, muitas vezes aquela aquele parabéns na infância, sabe? Nossa, uau, você é incrível. Nossa, que coisa linda. Nossa, você é muito bom no que você está fazendo. Isso é validação. Isso é validação. E às vezes a gente deixa de fazer isso com os nossos filhos, com sobrinhos, netos, enfim. Mas toda essa validação aí é válida, né? Parece redundante, validação válida. Mas é válido. É algo que realmente faz diferença. E talvez faltou para você lá na infância. Faltou pai, faltou mãe, faltou alguém que validasse aquilo que você fazia. E tudo isso te trouxe uma segurança para agora, né? E tá distorcendo, querendo ou não, a sua autoimagem. Experiências de rejeição ou exclusão, que pode ser uma outra coisa. Às vezes não faltou validação, mas você foi rejeitado, você foi excluído. Sofreu bullying, tá? O bullying pode trazer essa insegurança para hoje, que nós chamamos ali de rachadura. Falhas que se tornaram identidade. A gente falha, a gente erra, né? Quem nunca errou, quem nunca falhou, quem nunca quebrou alguma coisa dentro de casa, quem nunca foi direcionado pelo pai, pela mãe para fazer determinada coisa e fez errado e quebrou, estragou, enfim. Mas começou a ter falhas. As falhas foram criando a sua identidade, né? E aí veio a validação. De repente, seu pai falou uma coisa, sua mãe falou uma coisa, alguém falou outra coisa, você foi pegando aquilo e você foi achando que aquilo era verdade, que você era desastrado, que você, é, de repente, não faz nada certo, né? Tudo de errado acontece com você, você é azarado. Às vezes você criou essa imagem de que você é azarado, que você quebra as coisas, né, Ellen? Quebra as coisas, né? E vai validando, né? Porque daí vai lá e quebra uma coisa, quebra outra, e alguém vai falar, quebra, quebra, né?
Aí fica validando ali. E às vezes a gente acha, se sente dessa forma. Por quê? A gente vai fazendo, vai acontecendo, a gente já vai ligando uma coisa com a outra, nosso cérebro vai tendo esse forte impacto, e a gente vai achando que aquilo é verdade, vai criando nossa identidade. Ah, eu sempre quebro as coisas. Ah, eu sempre faço isso, eu sempre faço aquilo, porque alguém está sempre falando aquilo para você, ou falaram muitas vezes para você, e você vai imprimindo essa identidade, você vai trazendo isso. É o que a gente falou ali da rachadura. Vai criando essa rachadura, ou essa rachadura veio sendo criada e está refletindo hoje nos seus resultados. Então é importante a gente olhar para essa parte da identidade. É preciso reconhecer essas rachaduras, não para você ter pena de você mesmo, tá? Porque ninguém tem dó de você, você não é um coitadinho, você não é uma coitadinha, tá? Ninguém precisa ter dó de você, eu não tenho dó de você, você não precisa ter dó de você, tá? Ninguém precisa ter dó de você, mas para você decidir que não viverá mais assim. E aí você precisa trazer, elevar o teu nível de consciência, ver o que está acontecendo, fazer essa reflexão, pegar as aulas anteriores, você que não assistiu, ver quais são as crenças limitantes que estão atrapalhando aí esse seu processo da autoimagem e resolver. Resolveu essa parada, as coisas vão começar a fluir, as coisas vão começar a acontecer, as coisas vão começar a melhorar na sua vida. Certo? Vamos lá. A construção começa por dentro, tá? Como Como formar uma nova autoimagem? Então, a gente vai ver um pouquinho. Como que a gente faz essa reconstrução? Você tem que entender, a gente tem que entender que a mudança ela começa de dentro para fora, tá? A reconstrução dessa autoimagem é de dentro para fora, não de fora para dentro, tá? A gente vai ver um pouquinho sobre isso aqui. Então, a mudança não acontece do lado de fora. Não acontece com roupas, não acontece com maquiagem, não acontece com diploma, não acontece com curtida, nada disso. A reconstrução da autoimagem, ela começa com palavras, com mentalidade e com repetições conscientes. Ó, repete comigo. Palavras, mentalidade e repetição consciente, tá? São as três coisas que vão ajudar você a mudar a sua autoimagem. Palavras, mentalidade e repetição consciente. Nas aulas anteriores, até passei algumas atividades para vocês olharem para o espelho, falarem para vocês mesmos. Eu acredito que a maioria de vocês fizeram a atividade. Quem não fez, é importante fazer. Vou deixar uma outra tarefa aqui, mas é importante repetir, repetir. Você pode ver que muitas coisas eu venho falando nas aulas anteriores e venho repetindo e repetindo e repetindo, porque a gente só aprende muitas vezes ou pelo forte impacto emocional ou pela repetição. É por isso que a gente tem que falar com os filhos, não só uma vez, não só duas vezes, mas tem que falar de repente todos os dias, porque vai aprendendo com a repetição. E a gente está aqui num processo de crescimento e de aprendizado. Então, muitas coisas a gente vai falar, vai falar, vai falar, vai falar, porque o óbvio precisa ser dito. E às vezes a gente, mesmo ouvindo várias vezes, ainda não consegue aprender, né? Tem muita coisa que a gente deixa a desejar, mesmo ouvindo, sabendo que precisa fazer, e às vezes a gente não faz. E por que que a gente não faz? Porque às vezes falta essa mentalidade, não é só repetição também, tá? Mas começa com a mentalidade. Quais são as ferramentas então para a reconstrução? Primeiro, diálogo positivo. Troque frases como eu sou desorganizado por eu estou aprendendo a ser mais estruturado. Lembra? Mentalidade positiva, sempre tem que trocar essas frases negativas por frases positivas. Use afirmações diárias com convicção. O cérebro aprende por repetição. Estou falando para você de novo. Repetição, repetição, repete, 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 até você ficar bom. Tá? Aliás, alguns especialistas dizem que para você ficar bom em alguma coisa, você precisa ter 10.000 horas naquilo. Vocês já ouviram falar sobre isso? Você precisa de 10.000 horas fazendo uma coisa para ficar bom. O que você acha que você já fez 10.000 horas aí? Às vezes você quer ficar bom em uma coisa da noite pro dia, né? Eu estava fazendo um cálculo aqui de 3 anos. Eu fiquei boa na cozinha. Em 10.000 horas eu fiquei boa na cozinha. Vai. Viu? O Alexandre conhece, né? Vamos ver. O pessoal do Mato Grosso do Sul vai saber. O Alexandre conhece. Alexandre, ela fez uma chipa. Alexandre, vou te contar, viu? Mas como que você fica bom? É repetindo. É fazendo. Fazendo, 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 fazendo. Eu fiz uns cálculos aqui.
esses tempos atrás, né? 3 anos fazendo live. Esse ano eu tirei de folga, mas é, os 3 anos que eu fiquei fazendo live, deve ter beirado aí umas 2.000 horas de lives, fazendo lives, né? Aulas. Vamos juntar aulas com live, não chega a 3.000, ou seja, para 10.000 ainda falta muito para ficar bom. Aí tem pessoas que me procuram e falam assim: eu queria falar como você faz. Então faz o que eu estou fazendo. Começa a fazer. Você só está alguns anos atrasado. Só isso. Mas se você começar agora, daqui a pouco você vai ficar boa. Você vai ficar bom. Às vezes a gente quer trazer essa comparação. Poxa, mas fulano faz isso, fulano faz tão bem. Pô, se eu começar hoje, eu vou começar. Você vai chegar um momento que você vai ficar tão bom. Depois que você chegar a 1.000 horas, 2.000 horas, 3.000 horas, 4.000 horas, você vai ficar bom. Mas para você ficar bom mesmo em uma coisa, você precisa chegar nas 10.000 horas. Aí você pode dizer que você está bom em alguma coisa. Quando você não chegar, você está ainda aprendendo, você está cursando, você está validando muitas coisas, testando muitas coisas. Então, use afirmações diárias com convicção. O cérebro aprende por repetição. Outra coisa, visualização da nova versão. Visualize a versão de você, visualize a versão de você, de que você quer viver, né? Como ela fala, como se comporta e como reage. A mente não distingue imaginação de realidade. Ao visualizar, você fortalece o novo modelo. Então, assim, quem você quer ser daqui a um ano, quem você quer ser daqui 2 anos, daqui 3 anos, daqui 4 anos, daqui 5 anos. A Maria Antônia fez uma postagem ontem, se eu não me engano, hoje, sobre quem você quer ser daqui 5 anos, né? A pessoa foi lá e comentou, aonde você quer estar, né, daqui 5 anos. A pessoa falou assim, eu quero estar sentado assistindo Netflix, né? Então, assim, o que que você está fazendo para daqui 5 anos você possa ter todo esse conforto? O que você está fazendo para ser aquilo que você gostaria de ser ou para chegar onde você gostaria de chegar? Então, você pode começar a visualizar, mas não só visualizar. Você precisa começar a agir, você precisa começar a se comportar, você precisa começar a reagir, né, à sua fala. Então, começa a visualizar tudo isso. Tudo isso começa no campo da mente, nessa questão da mudança de mentalidade. Terceira coisa, quebra de narrativas antigas. Questione rótulos. Por que que eu acredito nisso? De onde que veio essa ideia? De onde surgiu isso? De onde surgiu que eu não posso? De onde surgiu que eu não sou capaz? De onde surgiu que eu não sou merecedor, que eu não sou merecedora? De onde surgiu? De onde veio isso? Quem foi que disse isso? Quem colocou isso? Por que que eu estou acreditando nisso? Aí você começa a fazer esse questionamento, aí você começa a reescrever a sua história a partir da sua verdade, não da sua dor. E aí esse é o ponto interessante, é quando você começa a ter essa virada de chave. Quando você começa a ter essa, esse crescimento total aí, né? A outra coisa são relacionamentos saudáveis. Você precisa cercar-se de pessoas que afirmam o seu valor e enxergam o seu potencial. Então, rompa laços que constantemente minam a sua autoestima, tá? E tem muita gente, tá? Tem muita gente que é sanguessuga, que chega para drenar, que chega para tirar nossa energia, que chega para tirar nossa força. Às vezes, uma palavra já coloca em xeque tudo aquilo que você fez. Às vezes, uma palavra já faz você balançar. Uma. Não precisa ser muito. Às vezes a pessoa chega e fala uma coisinha só. Você já muda tudo. Por quê? Ainda não está completamente formado. Outra coisa, identidade ancorada em valores e não em aparência, tá? A sua imagem deve refletir aquilo que você acredita e constrói, não apenas o que os outros esperam ver, tá? Quando nós temos princípios, quando nós temos valores, nós não negociamos, tá? Princípio não se negocia, o princípio é inegociável, é o que eu falei no início lá, tá? Não adianta você querer passar uma imagem do que você não é. Talvez você queira, talvez você esteja buscando, mas seja você. Tenha princípios. Os seus princípios vão ajudar você a chegar muito mais longe, porque isso vai refletir quem você verdadeiramente é e vai fazer com que você acredite em quem você verdadeiramente é. Né? E é essa imagem que você precisa mostrar. Essa imagem, independente de condição financeira, não depende de dinheiro, tá? Essa imagem não depende de nada disso. E o nosso sexto ponto aqui é o espelho restaurado. Como que eu mantenho, então, a nova imagem viva? Porque às vezes acontece de voltar aqueles pensamentos, né? A nova imagem, ela vai exigir manutenção. O mundo constantemente tenta te empurrar de volta para a antiga versão. Aí deixa eu falar para vocês da experiência que eu estava falando que eu tive esses dias, né?
Quando eu gosto de voltar da onde eu saí, é, justamente para poder lembrar de quem eu fui, de quem eu sou e para onde eu vou. Então é legal ter essa realidade para saber quem eu sou, para mostrar, para eu ter essa certeza de quem eu sou, da onde eu saí, as minhas origens. Só que muitas vezes a gente está cercado de pessoas que elas querem ficar mostrando o nosso passado. O passado é bom para você pegar experiência, só que não para você ficar nele. Você vai lá, pega a experiência, pega o que você errou, pega o que não deu certo, pega o que deu certo e traz para o hoje, traz para o agora, para construir o futuro. Só que muitas vezes, dependendo do lugar que você está, a pessoa sempre vai ficar lembrando de parte negativa. Dependendo do ambiente que você está, as pessoas sempre vão ficar lembrando que quem você era no sentido negativo, não em quem você era e quem você se tornou. Mas sempre elas querem ficar apontando o dedo, trazendo apelidos, falando de coisas que você fez de errado, sempre tentando te diminuir, sempre tentando colocar coisas negativas ali. Porque ela não conseguiu sair. E ela também não concorda que você saia. Mas é o ambiente que ela está inserida, tá? E a culpa é nossa quando a gente volta nesse ambiente e não está preparado. Então, essa nova versão, ela exige uma manutenção. Porque tudo vai acontecer para voltar, para fazer você, né, ser empurrado ou ser puxado para aquilo ali. Então, por isso é necessário revisar as suas crenças com frequência, cultivar hábitos que fornecem a sua nova identidade, celebrar pequenas vitórias como prova de que a mudança está acontecendo e lembrar, você é responsável pela versão que apresenta ao mundo. Então, nós estamos em constante crescimento. Tá? Você não precisa ser aquela pessoa de 10 anos atrás, de 15 anos atrás, de 20 anos atrás. Por quê? Nós estamos em crescimento, nós estamos em mudança. Nós estamos vivendo um processo de transformação. Né? Nós estamos nessa trilha. O que nós estamos fazendo aqui é desenvolvimento pessoal. Então, nós estamos nos desenvolvendo. Todos vocês sabem, por mais que você começou agora, está acompanhando agora, você já teve um processo de crescimento. De quem você era há dias atrás e de quem você já está se tornando agora. Muitas coisas, talvez, que você não fazia antes, você já começou a fazer. Muitas coisas que você fazia antes, de repente, você já não faz mais. Então, já está melhorando, você já está tendo uma melhor versão de você. E aí, isso é importante, né? Lembrar que você é responsável pela versão que você está apresentando ao mundo. E a imagem interna que você carrega influencia diretamente o brilho que você transmite. E você tem um brilho. Você tem uma luz, você carrega uma luz. E a tua função com essa luz é brilhar, é fazer a diferença, é ser diferente, é mostrar quem você verdadeiramente é, porque aí essa luz ela vem de uma fonte infinita, que faz brilhar o tempo todo, que criou você a imagem e semelhança dele. E é por isso que você brilha, é por isso que você faz a diferença. Então, o teu brilho precisa ser transmitido. Tá? Então, a imagem interna que você carrega influencia diretamente o brilho que você transmite. Às vezes, você pode estar se apagando porque as pessoas é, estão pedindo para você apagar e você está aceitando isso. Sétimo ponto, a imagem que você merece ver. A versão de que você merece ser, a versão de você que merece ser vista não é perfeita, tá? Mas é inteira, consciente, livre de rótulos, segura do seu valor. É isso que precisa ser. Ela não depende da aceitação externa, porque se sustenta em um amor próprio construído com esforço e verdade. Quando a Bíblia fala amar a Deus sobre todas as coisas, amar o próximo como a ti mesmo, nós precisamos entender essa frase, tá? Amar a Deus sobre todas as coisas envolve amor próprio. Amar o próximo como a mim mesmo envolve amor próprio. Então, antes de amar a Deus, eu preciso me amar, porque senão eu não consigo amar a Deus, eu não consigo oferecer aquilo que eu não tenho. Então, não vou conseguir amar a Deus sobre todas as coisas se eu não me amar primeiro. E nem, não vou conseguir amar o próximo, não vou conseguir ajudar o próximo se eu não conseguir me amar, se eu não tiver amor próprio. Então, antes de fazer as coisas pelos outros, eu preciso fazer por mim, tá? Então, é importante eu saber que ela não depende de aceitação, tá? Essa luz, esse brilho que você tem, não depende de aceitação. Se sustenta pelo amor próprio, construído com esforço, com verdade, sabendo quem você verdadeiramente é. Então, você pode escolher
a partir de hoje, reconstruir esse espelho, colar os pedaços, limpar a poeira das palavras antigas e finalmente se olhar com os olhos que você merece, tá? Com o que você merece, tudo aquilo que você tem. E eu quero deixar aqui um livro recomendado e eu vou compartilhar o link do resumo dele, tá? É um livro bem interessante. Eu ouvi o resumo dele. A Coragem de Ser Imperfeito, de Brené Brown, tá? É bem interessante esse livro aqui. Fala de várias coisas relacionadas à nossa imagem. Eu vou passar no grupo para vocês depois lá. E se quem não estiver no grupo, me pede que eu passo aí o resumo para você poder escutar esse livro. Eu quero deixar uma atividade para vocês nessa semana antes da gente entrar aqui no nosso bate-papo. Qual que é a tarefa para vocês? Escrever uma carta para quem? Para vocês mesmos, mas não da versão atual. A carta será escrita pela sua melhor versão, a imagem mais elevada e restaurada de quem você nasceu para ser, tá? Então entenda essa versão, sua melhor versão aí. Essa versão deve falar com você de hoje, com paixão, firmeza e verdade. A carta deve responder algumas perguntas aqui, tá? Como eu vejo você? Como você precisa parar de acreditar sobre si? O que você precisa parar de acreditar sobre si? O que você já é, mas ainda não consegue enxergar? O que está te impedindo? O que está impedindo você de me alcançar? Por que vale a pena continuar? E como seria a sua vida se você vivesse como eu, sua melhor versão, todos os dias, tá? Façam essa carta respondendo essas perguntas aqui e vocês vão ver que vai acontecer algo incrível para vocês. Depois de escrever, leia essa carta em voz alta para você mesmo, tá? E compartilha com a gente aí também no grupo aí qual foi o resultado dessa sua atividade para que a gente possa incentivar os outros também a fazer, a pessoa lembrar também que ela tem que fazer, mas eu já mando essas atividades ali no grupo. Quem está assistindo gravado vai poder baixar o arquivo aí em anexo. Dúvidas, perguntas, falem agora ou só no próximo módulo. Vou responder uma pergunta gravada aqui, tá? Pode perguntar. O Nil, a minha filha mesmo, ela tem uma mania de sempre fazer alguma coisa e ela se queima. Aí ela fala assim: se eu não me queimar, não sou eu. Então, se eu fiz, eu me queimei, tá normal. Quantos anos ela tem? 15 anos. Com certeza ela ouviu alguma coisa. Alguém falou alguma coisa e ela pegou essa palavra. Talvez uma vez só. E ela pegou essa palavra e aí toda vez que ela se queima, ela vai tendo isso como verdade. Às vezes até de brincadeira, tá? A gente faz às vezes de brincadeira e aí, como eu falei, o cérebro ele não sabe definir o que que é verdade e o que que é mentira, né? E aí a gente vai pegando pra gente alguma coisa. Então, de repente, em algum determinado momento, ó, talvez lá no início, quando queimou a primeira vez, ou queimou, ou repetiu isso, né? Saiu alguma frase, ou ela mesma criou essa frase. E pode acontecer também, né? E aí ela, como ela Sim, foi tô repetindo, com ela e o meu filho, porque daí ele pegou e falou assim: Nossa, você já se queimou. Aí ela pegou isso com eles. Aí eles, se e não é se queimar, não é você que fez. isso. Aí vai tendo isso como verdade, né? E ela tem pouca idade ainda, ela vai carregando isso para o futuro, porque para ela vai ser uma coisa normal se queimar. Tudo que ela for fazer que envolver coisa quente, fogo, essas coisas, para ela vai ser uma coisa normal se queimar. E na verdade não é, né? E aí isso faz com que ela não tome cuidado, porque para ela é uma coisa normal se queimar. Ah, se queimar, sou eu mesmo. Se não me queimar, não sou eu. É uma crença. Sim, ela faz isso mesmo, que daí eu falo para ela, filha, mas não pode, tipo, toma mais cuidado para você não se queimar de novo. Aí ela fala, não, mãe, mas tá tudo bem. Eu falo, não tá bem. Não está tudo bem. Não, não é normal. Nil, esses dias, a Anaí, para quem não sabe, é a minha afilhada, minha e do Douglas, e ela chama a gente de pai e mãe. E ela com a gente desde bebezinha.
E a Nicole, nossa filha, ela tem 6 anos. E a gente sempre fala pra ela palavras positivas. Você consegue, você é inteligente, você é amorosa, por mais que tem hora ela não é, que ela tem o jeitinho dela, assim, ela é do jeito dela. E a Anaís sempre fala assim, ai, que torpe. Como é que fala torpe? Eu esqueci a palavra, é, amor, como é que fala torpe? Johnny, como é que fala? Desastrada. Ah, Ai, que desastrada, porque ela sempre derruba alguma coisa e a mãe dela sempre fala pra ela. E um dia ela falou assim pra mim, ai, é que a minha mãe já me falou que eu sou desastrada mesmo, se não for desastrada não sou eu. Falou assim. E a Anaí hoje tem 10 anos e a Nicole tem 6. Aí a Nicole ficou assim, olhando pra cara dela. Aí depois ela foi pegar alguma coisa e pegou e falou assim: não, sou desastrada, se eu pegar vai cair. A Nicole virou pra ela e falou assim: você tem que falar que você consegue. Quanto mais você fala que você não vai conseguir, quanto mais você fala palavras negativas, você nunca vai conseguir. Você tem que falar que você consegue. E você vai pegar agora e você vai conseguir. 6 anos, cara. Eu fiquei assim pra Nicole. E a Anaí foi lá, pegou e conseguiu ela. Ai, é verdade, né? Eu consegui. E é justamente isso, igual você falou antes. Sempre a gente ficar falando, tem que tomar muito cuidado com o que a gente fala pros nossos filhos. Porque realmente, né, os pais a gente fazia o que eles podiam, o que eles achavam que era certo. Na minha infância mesmo foi assim. Minha mãe falava assim: ai, larga de ser burra, menina. Larga de ser de sei o quê. E acabava que eu levei pra minha vida adulta. Hoje, eu sabendo que isso não é legal, eu não faço com a minha filha. Por mais que tenha hora, sem querer, eu falo alguma coisa, do mesma hora eu falo, não, filha, não é assim, tal, e explico pra ela. E hoje eu vejo que ela, porque a mãe da Anaí não tem nada a ver, não faz nada disso, pra ela tudo é normal. E eu vejo hoje que a gente ensinando a Nicole sem, acho que não tem essa maturidade assim pra entender com 6 anos. E ensina ela. Eu fiquei besta dela falar pra Anaí, sim, você consegue sim, você tem dá sim. conta, você vai lá e você vai conseguir. E Tem hoje em sim. dia, tudo que a Anaí fala que não consegue alguma coisa, a Nicole sempre fala pra ela, você consegue sim, você consegue, vai, você consegue. E ela fica assim, ó, ai, ai, Olha é a verdade, eu importância, consegui. olha a importância do ambiente, né? Dois ambientes diferentes, idades diferentes, por mais que uma seja mais velha do que a outra, a mais nova, ela tá nesse ambiente e às vezes escuta a aula, né? A gente acha que não, mas eles vão pegando, né? E isso vai refletindo. Então, o ambiente positivo vai fazendo com que as crianças se tornem pessoas positivas, né? A forma como vocês agem, o que vocês fazem. Por isso que é muito importante, assim, o nosso comportamento diante dos nossos filhos, as nossas palavras, como a gente age. A gente acha muitas vezes que eles não estão percebendo, mas estão. Eles estão ali avaliando a gente o tempo todo, estão sendo moldados pelo nosso comportamento. Então é uma responsabilidade muito grande e vai criando as crenças, né, futuras, elas podem ser limitantes ou podem ser fortalecedoras. Tudo depende de como a gente está passando para eles, né? Nil, isso é interessante na sala de aula. Você percebe os pais que são presentes, né, que estão ali incentivando os filhos, que estão aconselhando, e aqueles que não estão. Porque o resultado é incrível. E é interessante porque tem pais que chegam para mim e falam assim: a tua palavra é lei, a tua palavra é lei. Você falou, ele chega em casa, ele tem que fazer do jeito que você falou. Ela, o que você faz? Eu falei assim: eu peço responsabilidade, só isso. E cuidado com o que está fazendo. E é bem interessante isso, porque eles levam mesmo para casa e trazem certinho.